Bem-vindo a mais esta reflexão. O final dos tempos é algo certo. As Escrituras falam acerca disso. O grande dia, o dia da ira do Senhor. Quando analisamos este tempo à luz das Escrituras, nós podemos observar que não serão tempos fáceis. Muitas, vamos dizer assim, o que nós chamaremos talvez de fenômenos naturais, mas catástrofe que sobrevirão. E nessas situações, as pessoas desejarão morrer, mas não poderão. Isso está nas Escrituras e a gente precisa entender que temos que buscar o conhecimento de Deus, compreender a Sua vontade, a essa vontade nos submeter. Pois quando falamos de inferno, da morte eterna, a gente precisa entender, é algo que Deus não preparou para os homens, ou seja, para o ser humano, mas foi para o diabo e seus anjos. Mas se nós nos mantermos rebeldes, se não buscarmos o conhecimento, a compreensão da vontade de Deus, se insistirmos na nossa religiosidade, certamente não estaremos com Deus, pois ainda estamos e permanecemos mortos nos nossos delitos e pecados. Somos chamados para viver o reino de Deus, para nos submetermos a Cristo, reconhecer Ele como Senhor e Salvador. E entendermos que a nossa salvação é pela graça, é resultante desta misericórdia de Deus que enviou o seu Filho. E Cristo, como uma oferta à vontade do Pai, oferece a si mesmo para que pudesse resgatar-nos das trevas e nos transportar para o reino de Deus. E assim, tendo iluminado o nosso entendimento, possamos viver neste mundo como filhos, revelando a glória do Pai, andando na vontade do Pai, entendendo como é ser o ser humano pleno que Ele nos chamou para ser. A gente precisa crescer no entendimento, na compreensão, amadurecer em toda a vontade de Deus e sermos instrumento de Deus neste mundo. Por isso, a gente precisa escapar destes momentos, nos submetendo, não simplesmente para nos livrar, mas porque compreendemos a vontade de Deus, pois nestes dias as pessoas, mesmo desejando a morte, não poderão usufruir desta morte. Diz lá em Apocalipse 9, versículo 3 a 6. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejos de morrer, mas a morte fugirá deles. Relatado, descrito nas Escrituras. Para onde estamos caminhando? Esta é a questão. Andar na vontade de Deus é o que nós precisamos fazer, mas como fazer isso? Como buscar esse conhecimento? Como entender? Como crer nisto? Nós precisamos, primeiramente e antes de mais nada, desejar conhecer Deus. Desejar conhecê-lo na forma como ele de fato é. De que maneira fazemos isso? Através das Escrituras e com um coração desejoso de conhecer. Pois ele fala que quando o buscamos de todo o coração, com toda a intensidade, ele se revela a nós. E é isto que a gente precisa fazer. Se trata de conhecer a vontade de Deus, não se trata de religião. Não é uma questão de frequentar uma religião, mas de buscar o conhecimento de Deus expresso ou revelado nas Escrituras, pois ela nos conduzirá à vontade de Deus, ao conhecimento, ao entendimento. Nós,
ao ouvirmos, a lermos estas promessas e nós nos submetermos crendo naquilo que ele fala, então não só ele se revela, não só dá a conhecer a nossa reconciliação com ele, a nossa salvação, como ele nos mostra o caminho a seguir. Se trata deste aspecto, de desfrutarmos da vida, da verdadeira vida, de sermos plenos naquilo que ele desejou, para que nós desfrutemos, revelemos sua glória, andemos neste mundo como seus filhos, principalmente que entendamos que quando nós nos submetemos a ele, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, não só temos o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, como somos feito um novo ser e colocados na presença de Deus. Precisamos nos arrepender e desfrutar disso. Tendo o entendimento de onde estamos, a nossa jornada é uma jornada de santificação, para que a gente revele aonde a gente está. E a santificação nada mais é do que o processo onde nós deixamos de fazer as obras das trevas, as obras que estão fundamentadas nos nossos desejos naturais e que implica em fazer mal para o próximo. Nós usamos das pessoas, nós mentimos, roubamos, enganamos, não importa. Nós, nas nossas relações, o que buscamos são os nossos interesses e não importamos de usar os outros para atender às nossas necessidades. Sejam em qualquer aspecto que for, isto é viver e andar segundo a carne. Quando entendemos que não podemos viver desta maneira, mas que devemos viver como Cristo, então nós abandonamos estas obras e isto é a santificação. E nos revestimos das mesmas obras que Cristo. Andamos segundo o amor de Deus, porque quem ama não faz mal ao próximo. E vivermos desta maneira é revelarmos Cristo neste mundo, é revelarmos o Pai, é vivermos a plenitude de vida que Ele prometeu para nós. Somos chamados para isso, viver o reino de Deus, andar neste mundo como filho, glorificando o seu nome. Que a gente entenda, para que a gente possa escapar destes dias tendo o selo de Deus e assim glorificar a Deus em tudo. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus esteja com você. Amém.